Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo muito bem aí? Estão me ouvindo bem aí? Quinta-feira, né? A gente já vai ficando meio. Então sejam muito bem-vindos, pessoal do YouTube, pessoal do Insta. Sejam muito bem-vindos à semana de aquecimento. Tá terminando a primeira semana já, né? Quinta-feira. Amanhã é a última live dessa da primeira semana de aquecimento. E nessa semana eu tô falando sobre como que a gente pode, né, saber sobre os atalhos e os obstáculos do universo das milhas. E durante o mini curso, olá Sandra, tudo bem? E durante o mini curso eu vou contar para vocês como que a gente pode viajar quase de graça ou até fazer uma renda extra e lucrar com a venda de milhas, por que não, né? Então, se a gente não está viajando agora, dá para ter mais essa possibilidade e isso é bem bacana. Então, pessoal, vão chegando aí, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é sobre o nosso segundo obstáculo, que é em relação às formas mais caras de adquirir milhas e como que a gente pode evitar isso, né? Para a gente não cair nessas situações aí que nos levam a ter milhas a um custo alto e aí vira uma ilusão, né? Porque a gente acha que está economizando e no fim das contas está saindo mais caro. E é interessante, né, falar sobre isso, porque eu estava vendo esses dias uma reportagem até da CNN, eu comentei aqui um outro dia, mas eu fiquei muito impressionada. Eles estavam falando que o brasileiro chegou a perder 43 bilhões de milhas em 2019. Isso é muita coisa, né? E por que isso acontece? Geralmente, né, você nota assim que a maioria das pessoas acaba acreditando que ganhou aquelas milhas, que não teve nenhum custo para adquiri-las. E por isso fica nessa sensação de que tudo bem perder, né? Que tudo bem deixar expirar, não tem problema. E na verdade não, né? Milhas dá pra gente transformar em dinheiro, não só em passagens. Ontem eu falei um pouco mais sobre isso e realmente vale a pena. E quando a gente fala das formas caras, né, quando eu falo assim, quais são as formas mais caras da gente adquirir milhas, nem sempre são aquelas maneiras pagas, né? Nem toda maneira paga de adquirir milhas vai ser cara. E isso é bem interessante a gente saber. Por exemplo, clube de milhas, né? Num primeiro momento, a gente pensa assim que clube de milhas acaba sendo não compensando, né? Mas pode sim ser uma ferramenta, uma estratégia bem interessante. Então, eu vejo assim que vale a pena a gente. Então, eu vejo que vale a pena, né, a gente pensar sobre clube de milhas também, porque essa é uma forma que a princípio pode até parecer cara, né? Pode parecer assim, puxa, mas eu estou assinando, né, pagando um valor mensal pelas milhas e não sei se isso é compensador. Só que quando a gente pensa para quais são as vantagens por trás da assinatura do clube, pode ser que a gente veja que vale a pena dentro de uma estratégia. O que eu nunca recomendo é você assinar o clube de milhas como tua única opção de acúmulo de milhas, porque aí realmente não vale a pena. Mas se você assina, né, o clube com uma estratégia clara e associando com outras estratégias, aí sim realmente vai valer a pena. E esse é o caso da Livelo, por exemplo. A Livelo, a gente olha assim, o valor da mensalidade parece muito alto, mas quando você vai fazer a conta ali, né, de que você vai poder participar de várias transferências bonificadas, então só ali, né, o valor que você paga já cai pela metade ou um pouco menos. E até a liberdade que você tem, né, de transferir, não ficar emitindo só dentro de um único programa, mas poder transferir para todas as nacionais e até internacionais, acaba compensando. Então, por isso que é legal a gente saber assim, nem sempre quando a gente estiver falando de pagar para ter milhas vai ser uma forma cara. Pode ser que não, né? Pode ser que a gente encontre formas baratas mesmo pagando para adquiri-las. E tudo começa, né, com a gente conhecendo bem o custo do milheiro e sabendo, né, como eu já até falei outros dias aqui, né, e sabendo identificar quanto vale no mercado aquela quantidade de milhas que a gente está analisando. Seja para a gente vender, emitir uma passagem, trocar por alguma coisa, né? Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, das formas caras e como que a gente pode contornar essa situação. E o primeiro deles é comprar milhas no programa de fidelidade pagando o preço cheio. Esse é um exemplo que a gente deve evitar a todo custo. Na Smiles, por exemplo, né, tá R$ 70 o milheiro. E imagine, né, você vai pagar isso e se você quiser vender essas milhas, hoje na Hot Milhas, por exemplo, a cotação está em R$ 20,80, então seria prejuízo na certa. Mas você tem outras possibilidades de fazer a compra dessas milhas, né? Um exemplo seria quando você recebe uma promoção de bonificação. Hoje mesmo chegou para mim 70% de bônus para aquisição de milhas. E aí, nesse caso, fazendo o cálculo, o milheiro já sairia em torno de R$ 28, mais ou menos.
Claro que se eu for só comprar para vender, continua caro, né? Porque como eu falei para vocês, a cotação tá R$ 20,80 hoje. E aí não vale a pena. Mas se for para comprar, para completar algum saldo que eu já tenha a um custo menor, aí na média o valor pode ficar muito mais vantajoso do que trocar a emissão com milhas por fazer isso em dinheiro, né? Só porque faltaram lá, digamos, 20 mil milhas. Aí realmente não vale a pena. Então, esse é um exemplo que pode ser vantajoso, dependendo do teu objetivo. Adquirir milhas apenas por meio da assinatura de clubes é que a gente deve evitar, né? Que esse realmente é um caso assim que só é vantajoso se você associar a outras estratégias, porque aí você une o melhor dos dois mundos. Então a assinatura ela compensa desde que ela não seja o teu único método de acúmulo. E não é todo e qualquer clube que compensa, isso é legal a gente falar, né? Assim como o preço não deve ser o nosso único critério de decisão, como eu até já expliquei numa live recente aí. Porque se você só assina o clube, né, e começa a acumular milhas ali, sem uma estratégia definida, pode ser que você nem venha usar, você acaba expirando, né? Quem estava ontem na live, né, viu a questão da Tudo Azul, por exemplo, né, a dificuldade que é você conseguir vender essas milhas. Então, sem pensar no todo, assim, pode ser realmente que se torne o barato, né, que parecia barato, fique muito caro. Então, você, né, pode fazer uma aquisição estratégica desde que você realmente, né, considere todos esses fatores. E um exemplo disso, eu até trouxe um exemplo que está rolando agora, né? Eu acho que vocês devem ter visto. A Smiles está com uma promoção para a Europa, né, trechos a partir de 35.900 milhas. E aí, né, vamos pensar, né, se você tivesse interessado em comprar uma viagem como essa, né, adquirir tem até 2022 ali datas disponíveis. Tem para Madrid, Porto, Paris, Roma, né? Que até fazendo um parênteses aqui, né? Nem é o tema da live, mas enfim, são cidades que são hubs. E esses hubs, eles nos ajudam a entrar na Europa de um jeito mais barato. E partindo deles, você consegue chegar em outras cidades a um custo bem menor do que se você fizer um voo direto do Brasil para essas outras cidades. Então é legal a gente saber disso, né? Começar as viagens pelos hubs nos ajuda bastante a economizar. Então, né, fecha parênteses, essa seria mais uma vantagem de você aproveitar, por exemplo, essa promoção se você se sentir confortável em adquirir uma viagem pensando aí em 2022. Só que daí vamos pensar que, né, que você se interessou, quer participar dessa promoção, mas você não tem a quantidade total de milhas hoje. Aí o que você poderia fazer, né? Duas coisas, né? A primeira delas seria aproveitar o recurso do Viagem Fácil da Smiles e quitar a dívida em até 60 dias antes da data de embarque. Essa poderia ser uma possibilidade. O Viagem Fácil ele funciona assim: você paga R$ 120, né? É uma taxa única que você paga, e essa cobrança dá direito a uma reserva só de ida ou de ida e volta, contendo até 9 passageiros. E como forma de compensação pelo custo, se você quitar esse valor, né, você ganha 4.000 milhas bônus, né, se você estiver dentro dos critérios ali para receber essas milhas. E se você não for viajar, você só paga os 120 e aí não ganha as milhas de bônus. Isso às vezes é mais vantajoso do que você pagar, por exemplo, a taxa de cancelamento, né? Que geralmente costuma ser mais caro do que isso. Então, algumas pessoas até fazem dessa forma, né? Ativam o Viagem Fácil, porque aí, se não tem certeza da viagem, fica mais barato do que pagar a taxa de cancelamento. Então, esse poderia ser o primeiro passo para você, né, chegar nesse objetivo ali de aproveitar aquela promoção. E o segundo passo, se você não tem a quantidade de milhas, como eu falei, né, por isso que você usou até também, né, mais uma função do Viagem Fácil, seria você aproveitar uma promoção exclusiva de adesão ao clube, caso você não seja assinante, que inclusive está rolando também, né? Se você não fizer parte do clube, não tiver aderido a ele nos últimos 12 meses, você é elegível a participar da promoção. E de todas as possibilidades que tem ali, todos os planos disponíveis, o mais vantajoso está sendo o Clube 10.000. Eu fiz os cálculos ali e, nesse caso, você receberia 91.500 milhas nos 6 primeiros meses e o custo do milheiro está saindo R$ 19, né? Então, a cada 1.000 milhas você paga apenas R$ 19. Nesse exemplo, é como se você pagasse pela viagem de ida e volta para a Europa R$ 1.364,20. Então, né, totalizando 71.800 milhas, nesse exemplo aqui de entrada, né? Então, é bem mais barato do que você pagaria em dinheiro, né? Com certeza. Teria uma economia ali e você conseguiria viajar dentro dessa promoção.
E tem mais uma vantagem, né, que você não teria, por exemplo, em comprar essa passagem em dinheiro. É que se você permanecer 10 meses nesse clube 10 mil, né, mesmo que você não tenha feito nenhum voo ou outro acúmulo, você ainda recebe o upgrade para a categoria prata, e aí você ganha despacho gratuito de bagagem em todos os voos da Gol, né, mesmo que você não tenha nenhum outro tipo de acúmulo. E, enfim, acaba sendo também um benefício a mais, um custo a menos que você tem, né? Todos os planos dão acesso às promoções exclusivas e o desconto no resgate de passagens, isso é importante frisar. Mas esse do 10 mil é que está com o milheiro mais reduzido, né, mais compensador, e também tem essa vantagem ali do upgrade, né, dos benefícios associados. E você pode, né, ficar, para você participar da promoção, você só precisa permanecer com a assinatura ativa por pelo menos 6 meses. Então, se você não tiver interesse em ficar lá os 10 meses para chegar a usufruir dos outros benefícios, você também pode assinar e depois cancelar. Então, essa é uma estratégia possível se você tiver uma quantidade de milhas que você queira completar, né? Ou até mesmo como a gente viu ali, né? 91 mil era suficiente para uma pessoa, né? Para você comprar os 2 trechos a um preço bem menor e fica bem mais fácil. Então, nesse caso, valeria a pena, né? Nesse caso, realmente valeria mais a pena do que você assinar a Livelo, por exemplo, para depois transferir numa eventual promoção bonificada, porque aí você correria um risco de, né, de repente não ter, você já ter assumido viagem fácil. Enfim, dá para perceber que são vários fatores para a gente analisar e não tem uma resposta única, né? Depende de você, depende do teu objetivo, depende quantas milhas você já tem, quanto você já pagou pelas milhas que você já tem, né? Quanto que está faltando. Mas eu estou trazendo esse exemplo só para mostrar que não dá para a gente dizer assim, todo programa de fidelidade de companhia aérea, né? Assinar clubes de companhias aéreas é sempre ruim, né? Porque não existe essa regra, essa verdade absoluta. Pode ser sim muito bom dependendo da situação. Márcia, em que site é melhor para pagar os boletos que não cobra juros? Márcia, depende do boleto, tá? Porque daí tem valores, né? Então, por exemplo, o 99Pay, se você tem um limite que você pode pagar ali em valor e também em quantidade, né? Tem semanal, tem mensal. Depende também se o teu cartão está validado ou não. Dentro do próprio aplicativo do 99Pay, você encontra essas informações numa tabelinha. Mas daí tem o IQ Contas, que serve para contas de consumo e não tem taxas. Você deixa registrado ali já para pagamento automático no cartão e facilita a vida. Então, depende muito, né, também do valor do boleto, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada em todos os aplicativos que existem e consultar a tabela de tarifas e de limites para você ver em qual situação que vai se encaixar melhor, tá? Mas, a princípio, eu te indicaria o IQ Contas, que geralmente funciona bem, né, para casos assim de contas de consumo em geral, e dá uma olhadinha no 99Pay, que tem os limites maiores e é gratuito. Mas tem outros, né? Tem o IT, mas daí tem vários fatores, tá? Bom, me avisa aí qualquer coisa, tá bom? Então, gente, para participar da promoção, né? Então, esse é um exemplo aqui, né, que valeria a pena, né? Se você pensar, por exemplo, em clube de milhas, esse é um caso, inclusive é um exemplo atual e recente, então quem tiver interessado vale a pena até aproveitar para, né, consultar os detalhes e quem sabe participar. Aí trouxe mais alguns exemplos aqui de formas caras de adquirir milhas. Reativar milhas expiradas ou transferir entre contas sem bônus. Então, transferir entre contas, né, reativar milhas, pode ser vantajoso se você tem uma boa promoção bonificada. Eu mesma já fiz várias vezes isso, né, de ter milhas. Lá no comecinho, né, quando eu comecei, eu tinha algumas milhas expiradas, porque eu ainda não sabia muito bem como fazer. E aí chegavam, né, e hoje ainda existe também aquelas promoções de 300% de bônus, e fazendo o cálculo compensava, e geralmente compensa, né? Então é melhor do que você perder, né, deixar realmente, né, aquelas milhas perdidas para sempre, e você consegue ter um custo bem baixo para você aproveitar. E aí você une o melhor dos dois mundos. Então, a única coisa que a gente tem que lembrar é que não vale a pena reativar milhas ou transferir se não houver bônus. E é sempre bom fazer o cálculo também para ver quanto que você está pagando nesse milheiro. Outra forma cara, né, é aceitar pagar uma anuidade cara no cartão de crédito. Por que isso? Porque a anuidade do cartão, ela entra no cálculo do custo de aquisição das suas milhas, né? Quando você vai pensar assim, puxa, eu acumulei 20 mil milhas no cartão de crédito.
aquilo não veio de graça se você paga a anuidade. Então, o custo da anuidade, ele corresponde a quanto você pagou por aquelas milhas. Então, se o teu custo de anuidade for elevado, você não está tendo um bom custo de milheiro e, portanto, as tuas milhas não estão sendo adquiridas da forma mais barata possível. Então, é bacana saber disso, né? Lembrar disso, no caso, porque hoje tem inúmeros cartões no mercado, né? Não precisa nem ser de alta renda para conseguir um cartão legal, assim, no sentido de com boa pontuação e também com uma boa questão assim de negociação de anuidade. Nem todos os cartões têm uma política clara sobre isso, mas geralmente você consegue negociar e reduzir bastante ou até isentar. Então, nunca deixe de negociar, isso é sempre uma coisa que a gente deve fazer, com certeza. E a outra forma cara, né, que eu trouxe aqui é que até mesmo, né, assim, transferir do cartão para o programa sem uma promoção bonificada, embora não pareça, né, mas é prejuízo. Porque você tá, se você acaba fazendo isso, né, você está praticando um valor mais alto pelo milheiro e, por consequência, jogando dinheiro fora. Vou dar um exemplo, né? Se você vai lá e tem 10 mil milhas hoje, você transfere para Smiles, para Tudo Azul, enfim, sem a promoção bonificada, você vai ficar com 10 mil milhas lá. Agora, se você aproveita a promoção bonificada e ela for, por exemplo, de 100%, aquelas 10 mil pontos do cartão já se tornaram 20 mil milhas. Então, além de tudo, você economiza tempo, porque você acaba aproveitando essa forma de multiplicação e reduz pela metade o tempo de acúmulo. Então, não deixa de ser também uma forma cara de acumular milhas, né? Quando a gente esquece de transferir dentro das promoções bonificadas. E aí fica até uma dica, né? Porque quem nunca passou por isso, né? Vai transferir lá bonificado, sempre lembra de ver o regulamento, que geralmente é você se cadastrar na promoção antes, né? Porque às vezes naquela ânsia da gente transferir para aproveitar a promoção, a gente esquece disso, vai lá, transfere direto e aí depois não tem choro, né? Eles não dão pra gente os bônus. Então essa é uma questão assim pra gente sempre se lembrar também. E aí, claro, né, vocês podem estar se perguntando, opa, Eve, mas geralmente essas promoções bônus têm validade? Você diz as milhas depois que você transfere? Se for isso, sim, elas têm uma validade reduzida, geralmente é de 6 meses, mas varia, é bom sempre consultar o regulamento, né, porque eles mudam bastante isso. E aí é legal foi bem legal, né, você perguntar isso, porque se você já sabe, né, que você tem você tem que ter um plano traçado, né? Puxa, vai ter 6 meses de validade, então eu já tenho que saber que eu vou vender, se eu vou vender essas milhas, se eu vou emitir uma passagem, qual vai ser o objetivo disso. Porque senão, né, o que acontece? Você transfere para perder. E aí não, realmente, né, não vale a pena. É melhor deixar lá no cartão de crédito. E tem outra coisa também, né? Às vezes é legal aproveitar se, por exemplo, você tem pontos no cartão que já estão prestes a expirar e surge uma promoção como essa. Aí vale a pena, porque você vai transferir e vai ter prolongado, né, o período de validade dessas milhas. Ao invés delas vencerem agora, que estava ali, né, vencendo no teu cartão de crédito, você ganhou mais 6 meses para deixar ela dentro do programa de fidelidade e assim ter tempo para fazer alguma coisa, né, com aquela quantidade de milhas. E é bacana lembrar que não dá, que milhas não serve só ou para vender ou para emitir passagem. Tem várias outras coisas que a gente faz também, né? Inclusive hospedagem, né? Dá para resolver, transferir para programas de fidelidade de redes hoteleiras. Tem várias coisas que a gente pode fazer. E isso é interessante porque você vê que não tem motivo para a gente deixar expirar. Sempre tem algum uso muito bacana. Dá para você até transferir para você usar, por exemplo, para pagar combustível, né? Com um preço bem interessante. E aí aquele valor que você ia gastar lá na gasolina, você deixa para alguma outra coisa, ou até para a tua viagem, né? Faz uma troca ali de uso e não perde aquelas milhas. Então, é bem legal. E agora vem algumas questões que podem surgir, né? Quando você ouve falar sobre esse obstáculo. Que dá mesmo para viajar barato com milhas, né? Mas pensando em tudo isso, né? Dá realmente para viajar barato com milhas? E a resposta é sim, né? Dá e até dá para você fazer uma renda, dá para lucrar com a venda de milhas se você souber como usar bem essas estratégias. E o primeiro passo é evitar a todo custo essas formas mais caras de aquisição. E aí também outra pergunta, né? Dá para conseguir milhas sem custo, então, já que a gente está falando aí de aquisição, né? De custo de aquisição? E a resposta é sim, né? Cartão com anuidade isento é um exemplo. Outra coisa é comprar em hot sites de lojas parceiras. Isso é imbatível, né? Porque são aquelas compras que você já faria de qualquer forma que começam a trabalhar em favor da sua viagem.
E sempre tem, né, 10 pontos por real, né, promoções muito boas, 6 pontos por real, enfim, tem várias coisas que surgem dentro da Livelo, principalmente, né, que é bem frequente e que você pode aproveitar porque você não está tendo nenhum custo de aquisição. E eu sempre recomendo assim, pague essas compras no cartão de crédito também, né, porque aí você está potencializando, você está ganhando 2 vezes aqueles pontos do hot site da promoção e mais os pontos no cartão de crédito. Então acaba sendo uma maravilha, né, porque uma compra rende muitos pontos. Essa é uma das melhores formas de você adquirir milhas a um custo zero, assim, custo reduzido. Outra pergunta também que pode surgir, e aí, claro, né, vão deixando de vocês, eu vou colocando aqui algumas que eu já recebi. E se eu for acumulando milhas aos poucos, sem estratégia, né, sem me preocupar, quando eu vou voar, né, quando eu vou tomar um avião ou com uma compra no cartão de crédito, não dá menos trabalho e eu não chego no mesmo resultado, né? Quem nunca pensou nisso, né? Eu já recebi essa pergunta várias vezes. E infelizmente a resposta é não, gente, porque as milhas elas têm um valor de mercado variável e tendem a perder valor no médio e longo prazo. Olha que coisa, né? A gente nem imagina isso quando a gente está começando a acumular milhas. E se você. Infelizmente, né, a gente está na mão do regulamento dos programas de fidelidade. Da noite para o dia as coisas podem mudar. Então, se você não junta logo, né, uma quantidade suficiente, né, dentro de uma estratégia, você corre o risco de perder a oportunidade de viajar só com milhas ou até mesmo de vender e lucrar, né, fazer uma renda. Então, realmente, milhas é um assunto que envolve estratégia, né? Não dá para a gente fazer esse processo todo sem a gente pensar no que nós vamos fazer daqui, né, daqui a um tempo. E nunca dá para acumular milhas pensando no longo prazo justamente por isso, porque acaba perdendo o valor de uso, né? E aí você acaba tendo um prejuízo. E aí, né, outra pergunta também, né? Mas e milhas? Resolve tudo, então, né? Já que tem tanta vantagem em acumular e viajar com milhas. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês já brincaram de Lego alguma vez? Né, o filho de vocês ou vocês, né? Quem lembra aí, né, como que é brincar de Lego? Você pode pensar, né? É bem simples da gente pensar. Se você for brincar de Lego, né, você vai começar. Se você começar ali pela peça errada, provavelmente você vai ter muita dificuldade para montar o resto. E viagem é a mesma coisa, gente. Quando a gente monta uma viagem, se a gente começa por exemplo, é uma ilusão, né? Achar que a gente começando pela passagem barata, a economia vai estar garantida. Essa é uma primeira ilusão que a maioria dos viajantes acaba tendo, né? E é bem isso, né? Seria começar a montar o Lego pela peça errada, né? Começar a definir a viagem pela passagem. Então, para quem quer, né, conseguir pagar 60% menos na viagem, né, ou seja, ter uma viagem inteira mais barata e não economizar só com passagens, o melhor mesmo é montar a viagem pensando no todo, que é o que eu sempre falo aqui, né? Vocês sabem, o meu objetivo é sempre fazer a viagem inteira mais barata e não economizar só num item ou outro. Porque senão não adianta, né? Tudo sai do nosso bolso mesmo, né? Então a gente tem que economizar em tudo. Mas também, né, sem passar perrengue, sem abrir mão do conforto, das comodidades, porque a gente quer uma viagem legal também, né? E quando a gente monta a viagem, então, pensando no todo e não seguia pelo preço isolado de um item ou outro, a gente consegue chegar lá. Eu mesma já preferi, gente, até vou dar um exemplo aqui, pessoal, né? Eu já preferi optar por uma passagem que estava custando um pouquinho mais caro, mas que me oferecia a possibilidade de aproveitar os benefícios de um programa de stopover, do que ficar com aquela passagem mais barata, né? Porque no fim das contas, a viagem inteira acabou ficando muito mais barata, né? Em função dos descontos de hospedagem, atrações, transportes que aquele programa de stopover oferecia. E no fim das contas é isso que importa, né? Que a viagem inteira fique mais barata e não só ali, economizei com a passagem, comprei a passagem mais baratinha, mas daí gastei muito mais no resto. Então, é legal falar sobre isso, porque às vezes a gente também fica com essa impressão, né? De quando a gente vê todas as vantagens e os benefícios que nós encontramos ao viajar com milhas, dá aquela impressão de que milhas resolve tudo, né? Que milhas vai ser o caminho para a gente viajar mais barato sempre. E não necessariamente, né? Porque as milhas vão ajudar a gente com a passagem, mas a gente não pode esquecer do resto, né? De jeito nenhum. Então, falou em montar viagem, tem que pensar em tudo. E até eu vou falar mais sobre isso no mini curso que vai acontecer ali no final do mês de maio, né? Acho que é 24, 26 e 28 de maio. E até quem não está inscrito, né? Eu convido a se inscrever, tem o link na minha bio ali, é só clicar e se inscrever, porque daí vai receber as aulas por e-mail, né? O acesso às aulas. E nesse mini curso eu vou falar exatamente sobre isso, né? Como que a gente pode chegar a viajar quase de graça,
E tendo esse foco mesmo, né, de poder fazer uma viagem legal, né, gastando menos, viajando quase de graça com relação às passagens, mas gastando 60% menos da viagem como um todo. Então, isso eu acho que é bem interessante. E pensando aqui, né, nessa questão do obstáculo em si, que a gente está comentando nessa live, né, que seria quais são as formas mais caras de adquirir milhas e como que a gente pode evitar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar mais atenção às nossas milhas, né? Não deixar elas ficarem, a gente não acumular um pouco aqui, um pouco ali, sem planejamento, né? É bom ter uma planilha, um controle, alguma coisa que nos ajude a ver o todo, pensar sobre as nossas próximas viagens ou mesmo os objetivos que a gente tem, né? Seja de venda de milhas ou seja de viagem mesmo, né? Para você conseguir enxergar aonde você quer chegar com isso. E aí sim vai ficar mais fácil tomar as decisões, por exemplo, sobre qual clube de milhas assinar, qual programa de fidelidade concentrar a maior parte das suas milhas, qual o uso das outras estratégias que você ainda não faz, mas que podem, né, você pode começar a fazer para sentir mais resultado. E colocando, né, o ideal é começar a colocar em prática tudo que a gente tem falado aqui, né, eu falei aqui durante essa semana, né, amanhã tem mais uma live, mas né, a gente já está quase encerrando essa primeira semana, tem mais uma semana de lives, né, na próxima, e tudo isso que eu estou trazendo aqui são bloquinhos, né, que quando você começa a pôr em prática cada um deles, você vai ver que tem resultado. Então, esse é um primeiro passo. E evitar, com certeza, nessas formas mais caras que eu comentei hoje, né? É uma listinha ali que dá para consultar sempre. Ter um bom controle de custo de aquisição do milheiro, com certeza ajuda muito para você equilibrar as formas de acúmulo e assim ter muito mais milhas em menos tempo também, né? A um custo super reduzido ou até mesmo próximo a zero, que é o ideal, né? É sempre melhor, porque aí você realmente consegue viajar praticamente pagando só as tarifas. E a gente sabe que as tarifas tem um custo bem menor do que a passagem como um todo. Então, se você economiza ali nas tarifas, aí você já faz, né, realmente você consegue viajar. Eu já cheguei a ver tarifas, por exemplo, que custavam 30% da passagem. Então, imagine, você pagar 30% do valor da passagem ao invés de gastar, né, o todo. Você economiza 70%. Então, é muito vantajoso mesmo. Então, assim, o primeiro passo, né, que eu deixo aqui para vocês, pensando aí no fim da live, né, qual seria o primeiro passo aí para colocar em prática a partir de agora? É decidir começar a cuidar melhor das suas milhas. Não tem jeito, né? Tudo passa pela nossa decisão, tudo passa pela forma como a gente prioriza as coisas. E se você tem realmente esse objetivo, né? Se você tá que nem eu aí, né? Que eu até comentei ali nos stories, né? Gente do céu, né? Sem viajar, abstinência de viagens, agora tô descontando no chocolate aqui em casa. Então, se você tem esse sonho assim de voltar a viajar, você tem como meta isso para o ano que vem, ou enfim, para esse ano ainda, o que você está fazendo hoje que vai te ajudar a chegar lá? Essa é a grande pergunta. Aquilo que a gente escolhe fazer hoje, né, pelos objetivos do futuro, vão nos aproximar ou nos afastar disso. Então, eu acho que esse é o caminho, né, a gente se perguntar o que a gente ainda não está fazendo e começar a pôr em prática, porque isso com certeza vai fazer muita diferença no resultado. Então, até queria deixar essa mensagem aqui para vocês, né, para inspirar vocês, né, a colocarem em prática algumas coisas que vocês já têm visto aí, né, durante a semana mesmo, ou que vocês já sabem, né, e que tem muita coisa que a gente já sabe, às vezes, e não pratica, né. Então, é isso, né, gente. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Ai, que bom, Eva. Obrigada aí por participar, né, ao vivo aqui, junto com a gente. O pessoal aqui do YouTube também, tô sempre olhando aqui. Tem alguma dúvida, gente, sobre esse tema? Eu sei, é muita coisa, né? Às vezes parece muita coisa, mas um passinho por vez tudo vai ficando mais fácil e vale a pena. Obrigada, Ana. Que bom, então, gente. Se vocês lembrarem de alguma coisa, deixem, né? Eu vou deixar uma caixinha de novo. Se tiver qualquer dúvida, manda ali na caixinha de perguntas que eu vou priorizar e respondo aqui nos stories para vocês. Tá bom? Então, acho que é isso, né, gente? Que bom. Obrigada, então, pela participação de vocês. Amanhã tem mais uma live. Ai, que bom, Ju. Obrigada pelo feedback. Amanhã a gente vai falar sobre um atalho, né? E eu tô intercalando, assim, né? Vocês têm notado, né? Eu tô intercalando atalhos e obstáculos para a gente poder justamente chegar lá, né? Ver realmente o que nos aproxima e o que nos afasta para ter uma noção realmente de como como a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Então, amanhã, né, dia 14, vai ter uma consultoria ao vivo aqui, né? Eu vou trazer
uma amiga minha aqui que também é seguidora e ela tem várias dúvidas assim sobre acúmulo de milhas, algumas coisas pessoais que ela está traçando, né, os objetivos que ela tem. E ao invés de eu fazer essa conversa, né, no privado com ela, eu vou fazer aqui, né, ao vivo para vocês acompanharem e quem sabe, né, extrair alguma dica também, algum conteúdo, né, que seja útil para vocês a partir das dúvidas dela. Então eu convido vocês para estarem aqui amanhã também às 20 horas para acompanhar o nosso bate-papo, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite. Obrigada aí pela participação de vocês. E qualquer dúvida, eu tô aí à disposição, tá bom? Um beijão, tudo de bom para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.